Fala, Dev, beleza? Vamos dando então continuidade às nossas aulas de HTML. Nessa aula a gente vai aprender como funciona o Live Server, aquela extensão que a gente instalou em algumas aulas passadas. E vamos então também conhecer algumas tags HTML, ok? Para a gente ir aprendendo e absorvendo como funciona a escrita do HTML, por que que o HTML está aí presente, né? Então, vamos lá, ó. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês como que funciona a nossa visualização de página, ok? A gente abre então o nosso index, ok? Vamos lá. Tá vendo aqui, pessoal, ó? Ele tá mostrando aqui o Olá Mundo, certo? Que é o que a gente colocou lá no nosso arquivo. Vamos modificar isso aqui. Vamos colocar, então, Olá Dev. Vamos ver aqui, ó. Não atualizou, beleza? Então a gente tem que atualizar a página para ele mostrar o nosso Olá Dev, certo? Porém, sempre que a gente fizer uma alteração aqui, ele vai ter que atualizar, dar um F5 aqui nessa página, beleza? A gente não quer tendo que ficar toda hora atualizando a página, beleza? Então vamos clicar aqui, ó, nesse símbolozinho aqui embaixo, Go Live, ok? É assim que a gente vai utilizar aquela extensão que a gente colocou. Clicando ali, ele vai abrir então uma outra página para a gente com o endereço local do servidor local que ele criou e dando o caminho do nosso arquivo, beleza? Agora então, quando eu modificar o arquivo, salvar ele, vai automaticamente dar o refresh na página. Então a gente não precisa mais ter que dar o F5 ou atualizando a página manualmente, ok? Feito isso, vamos então aprender algumas tags HTML, ok? Vou ensinar então vocês um truquezinho básico de quando vocês estiverem começando o seu arquivo, ok? Vamos lá. Ah, ok, não tem problema isso aqui. Quando vocês estiverem começando o seu arquivo, vocês apagam tudo aí e vamos ver como que começa um arquivo do zero do HTML, certo? O Visual Studio Code tem algumas artimanhas que a gente pode utilizar. Por exemplo, quando eu digito HTML, ele já dá algumas sugestões de autocomplete, no caso, que é, por exemplo, a gente pode completar automaticamente com isso aqui que ele dá pra gente, certo? Por exemplo, se eu clico aqui no primeiro, ele vai completar HTML, certo? Como se ele estivesse escrevendo pra gente. Porém, quando eu clico nesse HTML 2.5, vamos até lá, vamos ver o que acontece. Olha só, ele criou pra gente todo o começo que a gente tinha criado naquela outra aula. A gente não tem que ficar digitando tudo de novo, tá vendo? Temos aqui então o HTML, o head, o body e as tags dentro do head, já tudo feito pra gente, ok? Aqui a única coisa que a gente tem que mudar, no caso, é o título, porque não é document que a gente quer. A gente quer, por exemplo, Trust Dev, e é isso, o nome da nossa página, ok? O nome da nossa página, vocês podem perceber que não é atualizado automaticamente, entendeu? Então, quando vocês mudarem o title, vocês têm que dar um F5. Pronto, Trust Dev ali, a gente já pode começar vendo algumas tags HTML, ok? Quando a gente quer escrever alguma coisa, até agora eu mostrei para vocês que a gente pode escrever, por exemplo, um oi aqui, vai aparecer um oi ali, certo? Porém, não tem nada de semântico nesse oi. A gente escreveu um oi dentro do body, porém, se a gente quiser escrever um texto, a gente pode colocar oi, isso é um texto. Vocês podem ver que está o oi em uma linha e o isso é um texto em outra. Porém, ele colocou tudo junto, tudo na mesma linha. Como se esse espaço aqui fosse simplesmente um espaço do space, não um enter, ok? Não uma quebra de linha. Por que isso acontece? O nosso HTML, o nosso navegador, no caso, ele não interpreta a quebra de linha. Ele não interpreta que a gente pulou de linha, está em outra linha, ok? Então, sempre
ele vai entender o HTML como se tudo tivesse junto. Por exemplo, o HTML, o body, tudo é a mesma coisa que eu escrever daquele outro jeito, entendeu? Assim é lógico que fica muito mais fácil da gente compreender, porém, tanto faz isso para o computador. Por isso que a gente tem que utilizar tags para fazer a formatação que a gente quer do nosso texto, ok? A tag P, que é o que a gente vai utilizar agora, serve para fazer parágrafos. Olha só, parágrafo 1, certo? Aqui escreveu parágrafo 1 e a gente quer outro parágrafo agora, parágrafo 2. Agora ele pulou de linha, viram? Então, é assim que a gente trabalha no HTML. A gente tem que dar instruções certinhas para ele fazer o que a gente quer ver na tela. A gente não pode simplesmente ir escrevendo. A gente não pode, por exemplo, colocar isso é uma barra e aqui vai dar uma barra, entendeu? Para a gente fazer uma barra tem que usar uma tag específica para isso. Então a gente aprendeu aqui a tag P, que faz parágrafos, certo? Porém, se eu não quiser fazer disso um parágrafo, eu quiser, por exemplo, trocar o isso é um texto e o oi em linhas diferentes, sem usar parágrafo para isso. A gente pode utilizar a quebra de linha do BR, ok? O BR não tem uma tag de fechamento, ele é uma tag vazia, então a gente consegue fazer a quebra de linha utilizando o BR, ok? Se a gente quiser colocar vários BRs, a gente vai ter várias quebras de linha, ok? Então, a gente pode dar uma quebra de linha também utilizando isso. Uma coisa que é importante de se entender, olha só, é você entender que tudo no HTML se trata de caixas. São tudo pequenas caixas, ok? Dentro da tag body, a gente vai trabalhar com várias caixinhas. Por exemplo, o P daqui, oi, e o isso é um texto. Tá vendo que aqui ele colocou aqui embaixo, isso daqui em outro. Isso daqui são duas caixas diferentes, ok? Não estão na mesma caixa. Eles não fazem parte do mesmo elemento, entenderam? As tags são diferentes. Isso faz com que cada tag tenha uma caixa diferente. É o box model que é chamado isso. Vamos então, ó, aqui no Chrome é o F12, no Firefox eu acho que também é o F12. No Edge eu já não tenho certeza. Apertem aí então o F12. Vai mostrar a sua opção de desenvolvedor. Beleza? Tem aqui o console, tem sources, isso daqui a gente vai explicando mais pra frente. Por enquanto a gente vai se preocupar só com os elements, ok? Os elements explicam o que pra gente? Eles mostram tudo que tem na nossa página HTML, tá vendo? É igualzinho o arquivo que vocês criaram aqui, ok? Esse script type aqui é do Live Server, tá vendo? Ó, code injected by Live Server, então não precisa se preocupar com isso daqui, mesmo que a gente não tenha criado isso aqui dentro. Então, ó, a gente tem as nossas duas tags P, os nossos dois parágrafos, ok? Vocês podem ver que quando vocês passam por cima, mostra várias coisas, por exemplo, uma caixinha em laranja e outra em azul. Essa em azul é onde está o nosso elemento. A amarelazinha ali, a laranjinha, já é a borda. Como eu sei disso? Olhando aqui embaixo, esse aqui é o chamado Box Model, ok? Tá vendo? A nossa margem aqui daquela laranjinha e o nosso elemento, que é o que está aqui no meio sempre, é o azulzinho, beleza? Isso daí é muito importante você saber porque tudo é caixa, são caixas, tá vendo? São todos uns quadrados, mesmo que não pareça. Isso aqui, isso é um texto, está ocupando essa linha toda aqui, ó, que está mostrando em azul. Entende? Mesmo ele não, o texto não estando até lá, ele está ocupando tudo isso, porque o nosso elemento P está ocupando isso, é a largura dele, ok? Então, entendendo isso é de extrema importância. Você tem que ver sempre tudo como uma caixa. Toda tag que você colocar aqui tem que ver como uma caixa grande que vai se estendendo até o final do seu site ou até onde você manipular, porque a gente vai ver também que tem como manipular o tamanho de todas essas caixas, ok?
Então, partindo para outra tag, ok, muito importante, essa tag é a tag div. O que essa tag div faz? Cria uma caixa. E só isso? Basicamente só isso, porque visualmente ela não tem nada. Porém, você pode colocar tags dentro dessa div, ok? A gente pode colocar um p dentro dessa div e esse p pode ter estou dentro da div, ok? Outra coisa que a div faz é parágrafo, opa. Outra coisa que a div faz é também separar as coisas dentro dela, ok? A div não se mistura com as coisas que tem fora dela. Ou seja, ela meio que cria uma box própria. Aqui, ó, vocês estão vendo, certo? Ela tem uma box própria, sem margem, sem borda, sem nada. Ela só cria o elemento dela fazendo uma caixa. E tudo que tiver dentro dela fica envolto dessa caixa, entende? O, o P também tem uma semântica disso, porque, por exemplo, a gente pode adicionar tags dentro de um P. Por exemplo, strong. O que o strong faz? Ele adiciona uma estilização para o nosso texto, ok? Isso é um texto em negrito, beleza? Aqui, ó, tá vendo? O strong faz estilização no nosso texto. Ele coloca em negrito o strong, ok? Então, essas são algumas tags básicas do HTML para vocês. Vocês já podem, por exemplo, fazer um treinamento aqui para a próxima aula. Ó. Vocês vão colocar, então, o nome de vocês no site, a sua idade, aqui o nome, aqui sua idade. E para separar as informações, a gente pode colocar isso aqui tudo dentro de div, ok? Então, a gente vai colocar um nome, a idade aqui, e aqui a gente coloca, por exemplo, uma descrição. Aqui, tá vendo? A gente separou isso aqui em duas partes, por quê? Porque são seções diferentes. É a seção de, por exemplo, você colocar nome, idade e e-mail ali em cima. Aí é outra descrição, entendeu? Do seu, por exemplo, um currículo. Você pode fazer tudo por aqui. Pode colocar o seu nome, a sua idade, uma foto sua. Mais para frente a gente vai ver como que faz o carregamento de imagem dentro do nosso site, ok? Então, isso aqui é o básico para vocês irem aprendendo de começo, beleza? Até a próxima aula. Fiquem bem.